Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia está começando agora para as 22 cidades do Acre. Hoje no programa eu tenho o prazer de conversar com o jornalista e escritor Luciano Martins Costa. Luciano, que como repórter pesquisou o crime organizado e o crime corporativo no Brasil e veio ao Acre para ministrar uma palestra sobre mídia e segurança, palestra que foi organizada pelo gabinete do deputado Fernando Melo. Boa noite, Luciano. É um prazer recebê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Boa noite, Jorge. É um prazer para mim estar de volta ao Acre. Você já tinha vindo ao Acre? Já vim ao Acre há muito tempo, a primeira vez há 20 anos, e percebi que mudou bastante, né? Mudou bastante. É um lugar muito em 20 agradável. anos, certamente mudou bastante. Mudou bastante, mudou para melhor. Que bom, que bom. Mudou para melhor. Muito interessante esse lugar. Luciano, por que a mídia tem apostado cada vez mais na violência como referência de audiência, de preferência? De onde vem essa avaliação? Eu queria saber se essa tese, se essa aposta dá esse retorno, né? Se violência realmente conquista o cidadão. Bom, Jorge, eu sou muito crítico em relação à mídia, apesar de ser jornalista e ter trabalhado quase 30 anos em grandes jornais e revistas da região sudeste, especialmente de São Paulo. Eu acho que a partir do fim dos anos 80, os anos 90, a mídia perdeu certos referenciais. Ela deixou de ser progressivamente uma instituição a serviço dos melhores interesses públicos. Ela passou a se voltar muito para o aspecto de negócio, né? A mídia em geral, a grande mídia e também a mídia regional, ela passou a se prender mais a relações de negócio. E ela passou a atuar com uma estratégia voltada para o mercado. E essa estratégia induz a mídia a buscar o cliente onde ele estiver, procurar agradar o cliente. Quando, na verdade, o papel da mídia não é agradar o cliente. O papel da mídia é instigar o cliente, é fazer com que a pessoa leia ou tome conhecimento de um assunto e fique curiosa, fique interessada, fique provocada por aquele assunto, né? Quer dizer, nenhuma pessoa deve ler o jornal e ficar satisfeito com o que está lendo no jornal. Ele tem que ser instigado pela leitura do jornal ou instigado pela audiência da televisão ou do rádio, né? Então, quando a mídia se volta para o mercado e tenta ser um negócio que agrada o cliente, ela acaba ficando refém do gosto do cliente, né? A mídia tem que orientar a vida social e não ela ser orientada pela vida social, né? Então, eu acho que, aliás, há muitos sinais claros disso, de que a busca da espetacularização da notícia, transformar tudo em espetáculo, acaba tirando sustentabilidade da mídia até como negócio. Porque com o tempo as pessoas deixam de acreditar naquela notícia exagerada, naquela coisa meio forçada. Então, de certa maneira, a mídia, ao fazer assim, ela está agindo contra os seus próprios interesses. É uma questão muito profunda que exigiria a gente ficar aqui até alguns dias discutindo, mas essencialmente trata-se de uma mudança no foco da mídia como negócio, né? Ela deixa de ser progressivamente um negócio voltado para o interesse público majoritário e passa a ser uma coisa específica, mais circunstancial, vamos dizer assim, voltada para interesses mais circunstanciais. Mas essa aposta na violência agrada ao chamado cliente? Não agrada. Existem muitos sinais de que o público está cansado disso. Tanto que você pode notar que o noticiário policial hoje é 2/3 ou até metade do espaço dedicado a esportes. Né? Isso é um sinal saudável de que a população está se interessando mais por esporte do que por violência, né? Os cadernos de cidades, que eram sempre nos grandes jornais cheios de noticiário policial, noticiário sobre violência, hoje estão cheios de serviços, né? Onde funciona a feira, quais são as linhas de ônibus, etc. E o espaço para o noticiário policial está diminuindo. Não é que diminuiu a ocorrência policial, diminuiu o interesse do público, né? Agora, isso você está falando especificamente sobre os impressos. Isso também está acontecendo, por exemplo, na TV? Você pode observar que todos os apresentadores que se colocaram na televisão com aqueles programas policiais, fazendo bocas e gestos, aquela macacada toda que eles faziam, né? Esse fenômeno está passando. Esse está passando. Eles viraram todos apresentadores de espetáculo, de entretenimento, quase todos, né? Hoje, vamos dizer, o Ratinho, que era um símbolo desse tipo de espetáculo, que alguns confundem com jornalismo. O Ratinho nunca fez jornalismo de fato, né? O Carlos Massa sempre foi um apresentador de entretenimento voltado para fatos
escabrosos e notícias de violência. Hoje é um show, né? O programa dele é mais um espetáculo. O tal do Leão também, que começou com aquela coisa de gritaria, xingar e pedir pena de morte, hoje é show de entretenimento. Por quê? Porque existe um esvaziamento, as pessoas não são idiotas, entende? Quer dizer, o ser humano, ele tem uma inteligência muito evoluída, ele vai procurando os melhores caminhos. De repente as pessoas se saturam dessa coisa, as pessoas não querem mais saber de má notícia ou de tragédia, elas vão procurar se distrair com outras coisas. Então, o que acontece? As emissoras, as grandes redes, os grandes jornais acabam também tendo que, né, se adequar. Mudar o foco, se adequar. Mudar o foco e se adequar, né? Senão desaparece. Agora, Luciano, o dia a dia de uma grande cidade, de uma metrópole, é muito complexo, muito complicado, né? O que efetivamente dificulta uma abordagem mais representativa do universo do crime, Sim. por exemplo, né? Isso deixa os profissionais aí assim, se voltando mais para eventos extraordinários, né? Para casos mais pontuais, até porque acho que a notícia hoje tem um padrão, né? Tem uma forma definida por tempo, por espaço. Os jornalistas sofrem as pressões dos editores. Esse padrão da notícia, esse padrão a que a notícia está submetida, que gera inclusive uma abordagem superficial dos fatos, acaba contribuindo para a mídia ser uma propagadora da violência? Olha, o fato de que você tem pouco tempo para prender a atenção do leitor ou do telespectador é determinante nisso que se está falando. E também tem um outro aspecto. A mídia foi perdendo progressivamente nos últimos anos a capacidade de refletir, de refletir sobre a realidade. Então ela pega o aspecto mais evidente da realidade, ressalta aquilo e vamos partir para outra. Quer dizer, hoje nas principais redações você não encontra mais jornalistas com grandes habilitações em humanismo, por exemplo, né? O jornalismo exige um conhecimento profundo do funcionamento do ser humano. No mínimo, exige um interesse muito grande no ser humano, né? Eu, quando era repórter policial, muitos anos atrás, eu sempre me interessei pelo drama que existia por trás do crime. Eu queria saber sempre como é que aquele indivíduo chegou ao ponto de cometer um crime daquele tamanho. E muitas vezes começa com uma doença, uma depressão, alcoolismo, começa com uma coisa assim simples, que se o Estado tivesse condições de fazer um trabalho preventivo de saúde, teria evitado que aquele indivíduo evoluísse em 2, 3, 5 anos para se tornar um criminoso. Hoje, por exemplo, você vê uma coisa que eu coloquei para as pessoas que compareceram ao debate. Existem muitos casos de pessoas que estão desempregadas nas grandes cidades, pelo Brasil inteiro, aliás, pelo mundo inteiro. Essas pessoas passam por um processo de melancolia. Da melancolia passam por um processo de tristeza crônica. Da tristeza crônica passam por uma depressão que se torna crônica e depois se torna uma depressão clínica. Muitas vezes já começa com a depressão clínica. Essa pessoa está doente. Ela começa a achar que a mulher, quer dizer, o sujeito começa a achar que a mulher dele está traindo. A mulher sai todos os dias para trabalhar, vai para uma loja trabalhar, ou para uma casa de família, em algum lugar trabalhar. Ele vê a mulher mais feliz do que ele. Que ela tem um trabalho e ele não tem. Então ele começa a desconfiar que ela está traindo, e ele começa a encontrar sinais em tudo que ela faz, sinais de que ela não gosta mais dele, que o despreza. Por quê? Porque ele perdeu a autoestima porque perdeu o emprego. E ele joga a autoestima dele arrasada em cima dela, como colocando a culpa dela. Daí para uma atitude de agressão não é difícil. Esse indivíduo um dia, em vez dele, como não tem assistência médica preventiva para esse caso, ele vai tomar cachaça. Aí volta para casa, a mulher chega feliz, que bom, hoje trabalhei muito, não sei o quê, ele se torna agressivo, acaba agredindo a mulher. Aí o que acontece? Esse fato da agressão passa a ser um caso policial, porque é uma agressão. Aí ele vai, é preso, é levado algemado dentro de casa, na frente dos filhos, dos vizinhos, e sai no jornal. Saiu no jornal do lado do traficante, do assassino, do assaltante de banco. Ele fica lá 1, 2 dias na cadeia, talvez nem isso, sai porque não é nada grave. E ele volta, não foi tratado da depressão, foi estigmatizado, porque ele volta para o ambiente do bairro dele e todas as pessoas vão apontar, esse aí que bate na mulher, é um covarde, é cachaceiro, não sei o quê, vagabundo. E o cara que 2 meses antes era um trabalhador, ele vira um vagabundo e fica marcado para o resto da vida.
esse sujeito ele vai voltar para o boteco, ele encontra uma companhia, o sujeito fala assim, não vale a pena, rapaz, você é louco, ficar procurando emprego, vamos fazer um lance aí. Aí o cara vira. E são muito comuns essas histórias. Começa lá numa doença que foi tratada de uma maneira errada pelo Estado e foi tratada de uma maneira mais errada ainda pela mídia, que colocou o indivíduo no mesmo nível de um criminoso. Essa avaliação é muito interessante, Luciano, porque realmente esses problemas do cotidiano são sérios. Existem fatos, questões por trás de uma prática criminosa que são difíceis de se externar, né, de se traduzir em matéria. Agora, isso também não justifica, por exemplo, a superficialidade da abordagem, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta objetiva. Então, como abordar as questões relacionadas à violência e à segurança pública? O jornalista tem que ter coragem de dizer que um fato é um drama pessoal. Um determinado fato é um drama pessoal. Existe uma questão que foi tratada pelo Gabriel Garcia Marques num grupo do qual eu participei em 98 e 99. O escritor Gabriel Garcia Marques juntou 10 jornalistas de vários lugares do mundo e nós ficamos discutindo essa questão de como contar histórias em jornalismo. E uma coisa que o Garcia Marques insiste, e que eu acho que é bastante verdadeiro, bastante correto, é que nós precisamos reaprender a contar histórias. Que interessante. Né? Precisamos reaprender a contar histórias. O jornalismo perdeu a capacidade de contar histórias bem contadas. Né? Existe uma frase numa música que eu acho que é do Chico Buarque, que diz assim, a dor da gente não sai no jornal. Você acredita que eu já usei essa frase numa reportagem? Eu usei essa frase numa reportagem para contar o drama de uma mulher que saiu de casa para uma festa, ela estava sozinha fazia tempo, deixou os 2 filhos e aconteceu uma tragédia. Um filho levantou no meio da noite, acendeu uma vela para ir pegar um copo d'água e a casa pegou fogo. E todo mundo criticava aquela mulher por ter saído, ir na casa de uma amiga, numa festa, qualquer coisa assim, esquecendo do que sofria mais ali, era a mulher que tinha sofrido a perda, ou seja, a vítima foi tratada pela imprensa como se fosse a criminosa, e foi um acidente. Ou seja, a dor da gente não sai no jornal, porque o jornal não sabe mais contar histórias. Então é importante separar a origem dos fatos e contar as histórias com muita propriedade. O jornalista não deve ter medo de parecer piegas ou parecer romântico, ele tem que contar a história como ela é, como ele sente que é. Se o jornalista está na frente de um drama e ele chora, ele tem que contar que ele chorou. Não é esse negócio de achar que é o super-homem ou a Mulher Maravilha, né? Todo jornalista, em geral, desenvolve uma doença psicológica que é uma síndrome do super-homem ou síndrome da Mulher Maravilha. As pessoas que estão assistindo a gente que não são jornalistas não percebem muito claramente, mas nós, os jornalistas, somos aquelas pessoas que estão dentro do cordão de isolamento. Né? O jornalista é aquele sujeito que está dentro do cordão de isolamento, olhando o cadáver ali. A multidão está lá fora, curiosa para saber quem é o cadáver. E o jornalista está do lado, olha ali e fala, bom, ainda bem que não sou eu. Né? O jornalista é o profissional que está do lado do bombeiro durante o incêndio, durante a ocorrência, é o cara que pode passar o cordão de isolamento. Então é um cidadão que vê o fato com o privilégio da proximidade. E isso faz com que o jornalista desenvolva um sentimento como se fosse um super-homem. Eu posso tudo, eu estou lá, eu vou no estádio, eu fico na tribuna de imprensa, né? Eu fico lá no gramado, a plateia está ululando lá em cima, gostaria de estar do lado, eu estou ali do lado dos ídolos. Para mim é uma coisa normal. Se eu encontro um grande artista no caminho, no avião, no aeroporto, ou em qualquer lugar, eu não vou lá, oi, tudo bem, sabe, porque o jornalista está habituado a transitar, né? Eu entrevistei o Papa, entrevistei presidentes da República, entrevistei filósofos, e você se habitua a tratar as coisas assim. Mas o jornalista desenvolve, por isso, essa síndrome de super-homem ou de Mulher Maravilha. Isso faz com que, progressivamente, se você não tiver uma certa humildade, né, como jornalista, tem uma necessidade de aprender sempre, você acaba perdendo a capacidade de contar histórias. Aí você vira um jornalista meio no piloto automático, né? Passa por um drama e amanhã vai ser outro e, sabe, esquece aquela pessoa. Quando, na verdade, cada ser humano tem uma história muito própria, uma história muito importante. Quer dizer, cada oportunidade que o jornalista tem de se encontrar com um drama humano, ou com uma alegria humana, ou com uma comédia humana, ele tem que se dedicar a contar aquela história da melhor maneira possível. Eu sou ensaísta e sou romancista. Eu sei o que é o trabalho de escrever um romance, o que é a delícia de escrever um romance. Imagina
Então o gosto que deveria ter, ou poderia ter um repórter, de todos os dias poder escrever um romance, Claro. escrever um conto, escrever uma história bem contada. Mas a maioria é premida pelos horários, pelo editor que não quer essa linguagem, que quer contar as coisas de uma forma objetiva. Então o que é a objetividade, afinal? O que é objetivo, né? É verdade. Luciano, nós temos que fazer um intervalo, mas vamos continuar esse papo no próximo bloco. Tá bom. Não saia daí, o Ideias da Aldeia faz um breve intervalo, mas volta já já.